Isso, nós vamos falar sobre essa questão aí da criminalidade, mas antes eu queria entender um pouquinho mais. Eu acho que o público que está nos ouvindo agora, ele deve ficar curioso, né? Porque muitas pessoas estão cada vez mais buscando esses hábitos saudáveis, alimentação saudável, a prática de esportes, e um esporte coletivo é algo muito legal, porque você faz amizades, né? Você conhece pessoas novas. Para quem está nos ouvindo, que não conhece aí o grupo Fúria Norte, que é esse grupo de ciclismo, qual é o perfil dos integrantes, dos participantes? A faixa etária, é mais homem, mais mulher, pessoa mais jovem, pessoa mais velha, pessoa sedentária, aquela pessoa que está já com pique? Como é que é o perfil aí? Olha, Lúcio, dá para dizer que é um grupo muito heterogêneo, tanto do ponto de vista de faixa etária. A gente tem pessoas que dos 16, 15 anos, e temos pessoas até uns 70, 75 anos que às vezes pedalam com a gente. Pessoas de diversas classes sociais, diversos tipos de bike, pessoas muito diferentes. Isso é muito bacana. E isso que você fala, diversas ocupações, exatamente. E também outro ponto bacana é que você frisou da amizade, né? Isso é uma coisa que a gente preza muito, pelo ambiente dentro do Fúria Norte. O clima é muito agradável e faz com que as pessoas retornem, né? Exatamente. Esse é o nosso maior objetivo. Mais do que a quantidade de pessoas, que também é fruto do trabalho do grupo, a gente visa muito a qualidade. Ambiente, amizade, respeito. Tem bastante mulher, são todas bem-vindas, são sempre respeitadas, tá? E Tamo lá, é bem isso mesmo. Mas esse é um grupo para pessoas mais avançadas ou para pessoa iniciante? Nós procuramos sempre atender os diversos públicos. Nós temos, às segundas-feiras, ocorre o pedal de iniciantes, que também é tradicional, conhecido como mimimi. Mimimi? Mas por que mimimi? Mimimi porque é uma alusão àqueles que pedalam pouco, que pedalam devagar. Então fala, você é mimimi, esse tipo de coisa. Você tá ficando de mimimi. Ou que também estão voltando a pedalar. Também tem essa questão. Então, às segundas-feiras a gente tem o mimimi, né, o pedal de iniciantes. Às terças é um pedal mais intermediário, né, do cara que às vezes ele sobe um pouco da segunda para terça. E às quintas-feiras a gente tem um pedal que é mais avançado, um pedal mais de treino, focado em subida. É o caveira. Um caveira, a gente chama de um avançado mesmo. E só para eu ter uma ideia aqui, para o público também entender do que nós estamos tratando, esse pedal que você está chamando aí de mimimi, que é o pedal do iniciante, quantos quilômetros mais ou menos vocês rodam? A gente roda em torno de 25 quilômetros de distância, uma velocidade média de 12 km por hora, muito tranquilo, altimetria muito baixa, a gente procura não forçar muito, para que as pessoas comecem, né, no esporte e possam fazer pedais mais puxados, como os de terça e de quinta-feira. E já nesse de terça e quinta, quantos quilômetros aí? De terça, coisa como 30, 35, 40, dependendo da rota. E aí, às vezes, quinta, a gente às vezes já bate 50 quilômetros, faz um pedal mais puxado na marginal, né? Faz uma distância mais puxada, puxa muito forte a altimetria, pegando algumas subidinhas. Às vezes mais curto, porém com mais ladeira. Com mais intensidade, né? Mais altimetria que é chamada. Eu sou de Belo Horizonte, né? O sotaque aí não nega, os ouvintes já perceberam isso aí, né? E Belo Horizonte também tem alguns grupos de ciclismo. Eu acho que esse já é uma tendência, já é uma moda que está pegando no Brasil todo, né? Só que São Paulo tem diferenças, né? São Paulo facilita mais porque as avenidas são mais largas, então grupos grandes, como o Fúria Norte, que pedala com 60, 70 pessoas, tem mais espaço sem complicar o trânsito, né? Já em Belo Horizonte são ruas estreitas e muita subida, né? Então o cara lá para pedalar em Belo Horizonte, o cara tem que ser realmente bom de perna, porque ele vai subir morro. Não vai ter mimimi. O de segunda-feira, o mimimi aí não vai ter lá, porque lá é ladeira acima. Eu recentemente estive lá e fiz alguns passeios lá que abriu o bico mesmo, né? Então eu queria também perguntar para vocês, por ser um grupo com tantos integrantes e ainda rodando à noite, vocês precisam ter, lógico, uma atenção muito grande, né? Que tipo de medidas de segurança o grupo adota para rodar num trânsito, que é quase um trânsito selvagem de São Paulo, com 50, 60 pessoas? Quais são as medidas de segurança que o grupo adota?
É legal essa pergunta, Lúcio, porque eu vou acabar abordando talvez uma coisa que você vai perguntar depois. Mas para manter, a gente tem vários coordenadores a fim de organizar e aumentar essa segurança. Então, um dos pontos chaves que a gente tem até conversado a respeito, porque é uma coisa muito presente nos nossos pedais, são os motoristas reclamando que a gente praticamente não usa a ciclovia. Mas é assim, por ser sempre uma turma grande, pelo menos 50 bikes para cima, se você colocar esse pessoal numa ciclovia, que normalmente ela é estreita, mal sinalizada, com buraco, mal iluminada, galhos de árvore na altura da cabeça do ciclista, você coloca o grupo em risco. E coloca em risco também aquele cara que está pedalando sozinho, ou com a família, ou em 2 ou 3. Então, é inviável colocar uma turma grande numa ciclovia. Na maioria delas, a gente, por exemplo, a ciclovia da Paulista, a gente, quando faz a Paulista, usa a ciclovia. Às vezes também, depende do tamanho do grupo, a ciclovia da Faria Lima, a gente também usa. Se tiver um pouco maior, usa uma faixa. Mas isso é para a segurança do grupo. Não é... Muitos carros passam em todos os pedais gritando, usa ciclovia e tal. A gente até comenta que os caras têm razão, né? Porque existe a ciclovia, lá uma faixa exclusiva para bicicleta, foi gasto aí, isso é um outro assunto, né? Mais do que deveria para isso. E a gente muitas vezes não usa, ou usa muito pouco do que se tem aí. Mas a ciclovia é dedicada para quem pedala sozinho, pedala solitário, uma ou 2 bikes, ou está com uma criança. Então aí você se protege na ciclovia. O contrário não é verdade. Então até quem está assistindo aí, que não pedala, e que acha um absurdo ver um grupo de bike não usando a ciclovia, é esse o motivo, que a gente acaba colocando em risco as pessoas que estão andando, porque muito pedestre usa a ciclovia, passear com o cachorrinho, levar uma criança com uma bicicletinha lá com aquelas rodinhas lá para ensinar a andar. Se você coloca um grupo ali, você põe todas essas pessoas em risco. Então a gente não usa, praticamente não usa, mas não é motivo de afrontar. A gente já ouviu gente parar para falar, vocês não usam porque, sei lá, não é de algum outro, de um partido X, então não é justamente para aumentar a segurança do grupo. Então a gente tem a coordenação, no caso tudo com rádio, né? Tudo com rádio, a gente tem rádio, então a gente, se houver algum problema mecânico, físico, alguma pessoa, a gente faz as paradas para resolver. Muitas vezes a gente, algum coordenador acompanha o retorno de pessoas que não vão conseguir continuar no pedal. Então a gente tem feito ações para que o grupo saia junto e volte junto. Isso tem acontecido sempre, com algumas exceções de a pessoa não aguenta e tal. A gente mesmo assim ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás, nem um pneu furado, nem uma bike quebrada, a gente ajuda a resolver. Isso é legal porque realmente a gente vê que para você sair num grupo tão grande, num trânsito como esse, você precisa de alguns aparatos de segurança. Então o Grupo Fúria Norte, vocês, pelo que você disse, vocês têm coordenadores, pessoas capacitadas, pessoas que já têm uma habilidade em sair em grupo dessa maneira, e esses coordenadores acompanham aquelas pessoas que estão realmente com mais dificuldade e orientam que o grupo siga o caminho correto. E vocês se comunicam através de rádio, é isso aí que você falou, né? Exatamente, temos todos os rádios. Tem outros aspectos também, a gente tem uma série de regras que a gente sempre chama no início do pedal, né? Sem falar que a gente exige o uso de capacete e iluminação também, que são fundamentais. São os equipamentos aí de segurança. Galera, só para lembrar vocês aqui, algumas pessoas eu estou vendo aqui pela internet que estão questionando sobre o áudio na transmissão do Facebook, tá? Só para lembrar que esse programa está sendo transmitido pela minha própria página, né, do Facebook, está sendo transmitido pelo site da Rádio Exclusiva, que é www.exclusiva.net. Pelo site da rádio você consegue acompanhar todo o programa ao vivo e também pela Rádio Exclusiva FM 97,9 aqui de São Paulo, tá? E quem quiser baixar o aplicativo consegue também pelo celular acompanhar de qualquer lugar. Então, voltando aqui o tema, aqui eu tenho mais uma... Obrigado pela mensagem da Isabel, né? Exatamente. Isabel, qualquer coisa, acesse o site da Exclusiva aí que você vai conseguir ouvir um áudio perfeito aí. Vocês já tiveram algum tipo de acidente nesses passeios de vocês? Nós tivemos há cerca de 4 meses um acidente relativamente grave
com um amigo nosso, que a gente aproveita para mandar um abraço, que está na fase final de recuperação, que é o Marcos Martins, né? Nós estávamos na região da Moca, né? Em um pedal numa terça-feira, até que em determinado momento a gente passou por aquelas grelhas de águas de chuva, sabe? Aquelas De esgoto, né? de esgoto também, não me recordo ao certo como é que era. E havia umas frestas muito grandes, e o pneu dele acabou enroscando nessa grelha, e ele caiu, enfim. Sofreu um acidente até grave, tipo, ele machucou o maxilar, né? Tem que fazer uma cirurgia. Teve que fazer uma cirurgia e tal. Graças a Deus está se recuperando, mas foi grave, não se preocupou no momento, mas graças a Deus ele está aí pronto para... Esperamos aí o retorno dele o mais breve. Pô, legal. Realmente acidentes acontecem, até porque as condições das vias hoje, seja em São Paulo, que eu acredito que em relação às outras cidades, a Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o Nordeste, região Sul, São Paulo ela é mais favorecida de vias pavimentadas, mas mesmo assim você anda pela cidade, você vê buracos, você vê essas armadilhas, né, para o ciclista que, se não for um cara experiente, eu aconselho começar andando com pessoas experientes, porque se você tiver uma situação de socorro, essas pessoas vão saber lidar com isso aí, né? E eu tô aqui também com o Davi. Ô Davi, deixa eu te perguntar, você já conhecia essa galera aí do Fúria? Então, no Facebook eu tenho vários grupos de pedais, apesar de eu não conseguir acompanhar nenhum pelo fato de eu sair tarde do trabalho. Então, os pedais saem cedo, saem em torno de 7, 8 horas, e eu saio do trabalho às 9. Então, eu não consegui encontrar os grupos. Na segunda-feira eu encontrei o Fúria Norte lá no Teatro Municipal no centro da cidade, e a gente fez uma pedalada ainda, eu fiz uma pedalada pequena, que eles iam para a Zona Norte e eu tinha que voltar para a Zona Sul. E aí eu acabei deixando eles seguir no caminho deles e voltei para trás. Eu gosto de pedalar assim, tem o Massa Crítica toda a última sexta-feira do mês na Paulista. De vez em quando eu consigo acompanhar, pegar o pessoal... Massa Crítica é um outro grupo que chama Massa Crítica? Massa Crítica, ela reúne basicamente todos os ciclistas, é um movimento de vários ciclistas, não tem um segmento de Fúria Norte, Moca, Mauá, todos reunidos para fazer uma Massa Crítica, para reivindicar a presença do ciclista nas vias. Que é para mostrar para os motoristas que o ciclista está presente na cidade de São Paulo e ocupando o seu espaço de direito, que é as ruas. Legal, muito legal. Ô Davi, eu sei que é um assunto difícil para você falar, né? Afinal, foi um acidente grave que você passou, mas eu gostaria que você contasse para nós, contasse aí para o público, como que tudo aconteceu. Desde a hora que você saiu da sua casa até o momento que você se deu conta do acidente que tinha acontecido com você. Conta pra nós, desde o começo, quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Como é que foi isso aí? Aconteceu quando eu tinha 21 anos, eu trabalhava na Vertical Service, uma empresa de fachada de prédio, e eu ia entrar no domingo de manhã, era um serviço à parte, eu ia receber, porque era um domingo, então eu ia receber por fora. Era um dia que eu estava para terminar o prédio, faltava 4 andares com 6 fileiras de janelas e parede. E a gente queria entrar cedo, umas 6 horas, para poder 9 horas acabar e meio-dia poder ir embora, que era domingo, a gente queria aproveitar uma parte do domingo. E eu saí de casa às 4h30 da manhã e tinha que ir para Doutor Arnaldo, 20 km, 21 km quase de casa para lá. E no caminho, eu cheguei já na Brigadeiro, já era 5h20, 5h10, e eu pensei, eu ainda tenho 40 minutos para chegar lá no prédio. E como eles não conseguem me liberar antes das 6, porque tem que fazer abrir conta lá para poder pegar o crachá, então só poderia chegar lá às 6. Então eu coloquei na marcha pesada e pensei, eu vi a ciclovia do outro lado, do sentido... da Consolação, sentido Paraíso, montada já, com os cones isolando. É porque no domingo, para quem não sabe, quem não é de São Paulo, no domingo a prefeitura isola a pista, uma parte da pista, e transforma em ciclofaixa. Então existe uma diferença entre ciclofaixa e ciclovia. As ciclovias são fixas, é uma parte da via fixa destinada às bicicletas, e as ciclofaixas acontecem nos domingos e feriados,
que são para o lazer, aumentando aí a capacidade de rodagem. Então, pelo horário, a ciclofaixa ainda não estava montada. Eles estavam isolando com os cones, mas não tinha gente trabalhando já, porque tem o pessoal que fica lá com as bandeirinhas sinalizando, e eles colocam as plaquinhas lá para sinalizar melhor para os motoristas também, ver que ali está isolado. Mas já tinha colocado os cones, então ali era um lugar seguro, porque não era só eu que estava pedalando também. Tanto que quando eu estava passando por lá, ainda passei por 2 ciclistas que estavam vindo na direção contrária à minha. Pelo fato de pessoas que trabalham na madrugada, saem cedo também, aproveitam aquela ciclovia que já está montada e voltam a retornar para suas casas. E eu pensei, vou entrar para a ciclovia, que lá eu vou estar seguro e eu não vou ter pressa, posso ir devagar. Coloquei na marcha pesada, entrei na ciclovia e passei por quase 3, 4 faixas de pedestres. Foi quando eu vi um carro entrando em alta velocidade na ciclovia, que um cone foi para outra mão, no caso para a mão do sentido contrário da Paulista, e o outro veio quase que na minha direção e aí já aconteceu o choque. Eu não cheguei a ver o choque, mas pelos machucados que eu tive, eu consegui fazer uma autoperícia em mim mesmo, pela quantidade de ferimento que eu tive. Mas você não desacordou na hora? Você não chegou a desmaiar? Não, eu não desacordei. Eu caí literalmente morto no chão. Eu já estava morto, sem batimento cardíaco, sem respiração. E aí o Thiago foi deixar o pessoal no metrô, os amigos dele, o Thiago e o Agenor. E aí quando eles estavam saindo, ele ouviu uma batida de carro, como se 2 carros tivessem batido. E aí na hora que eles saíram, eles não viram nada, só viram alguns carros parados. E quando ele chegou, eu estava lá no chão, de bruços, barriga para baixo, em cima do braço. Até então ele não sabia que eu tinha perdido o braço ainda. E aí quando ele me desvirou, ele viu que eu estava sem batimento e sem batimento cardíaco, sem respiração e sem o braço. E aí imediatamente ele começou a fazer o primeiro socorro. Ele já fez massagem cardíaca, respiração boca a boca, e de 2 minutos depois fazendo massagem cardíaca eu retornei. E aí foi quando ele começou a fazer... Quem é o Thiago? O Thiago, ele é um rapaz que estava saindo do metrô e houve um acidente, e ele é técnico de enfermagem. É um desconhecido, até então era um desconhecido. Até o momento ele não me conhecia nem eu conhecia ele. Ele viu o acidente, foi lá prestar socorro, e aí depois de tudo, aí a gente foi se conhecer. E nesse momento ele prestou socorro, aí depois que eu retornei, ele fez estancamento de sangue para mim não entrar novamente em estado de choque. E eu não sabia que eu ainda estava sem o braço, porque eu sabia que tinha acontecido o acidente, pelo fato de eu ter acordado no chão. E não lembrar vagamente que tinha acontecido alguma coisa comigo. E eu sentia muito as pernas queimando, então eu acabava não me incomodando com um pouco de dor que eu sentia no braço. Então as pernas queimavam, que parecia que tinha jogado álcool e tacado fogo. E queimava tanto que eu falava para ele, tá queimando, ele, não tá queimando, só tá machucado. E aí depois um curioso parou lá e falou, nossa, cadê o braço dele? Porque ele foi a hora que eu levantei a cabeça para olhar e vi que eu tava sem o braço. E aí foi quando ele falou, não, seu braço tá aqui, você tá sentindo? Eu tô apertando ele. E realmente eu sentia meu braço lá, ele apertava e eu sentia meu braço lá. Só que quando eu olhei, eu vi que a mão dele parava no ferimento. Não tinha continuação. Então eu falei para ele, fala a verdade, onde está meu braço? E aí o Agenor foi ver se encontrava na pista o meu braço e não encontrou. E aí eu fiquei lá no chão ainda uns 45 minutos, foi o momento que a ambulância chegou, o socorro da Consolação chegou. E aí já me deram um medicamento, e já estava clareando já ainda, eu lembro dessa parte, estava clareando. Me deram um medicamento, aí eu apaguei. E aí só acordei depois, 6 horas depois no hospital, e a médica falou, ó, a partir de hoje você vai ser uma pessoa especial, você não vai poder mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Que no caso eu trabalhava com rapel industrial, então eu utilizava das 2 mãos, é um trabalho de risco, eu pedalava, na época eu estava na academia fazendo jiu-jitsu, então ela me colocou um limite ali, ela falou, a partir de hoje você não vai conseguir fazer mais as mesmas coisas. Você abriu o olho e já tomou esse baque. E aí ela pegou, chamou minha mãe para tentar me acalmar, porque até então eu não estava tão nervoso, porque a todo momento eu tenho que manter a calma, porque eu pensava na minha mãe, quando eu acordei a primeira coisa que eu pensei foi a minha mãe. Porque imagina ela sabendo dessa situação, eu não saberia se eu ia encontrar ela depois que eu acordasse, pelo fato de tudo que aconteceu. E aí ela chegou com a cara de choro, entrou na sala lá, eu estava na sala de cirurgia, e aí eu
quando ela entrou, que eu vi aquela cara de choro, eu falei, por que essa cara de choro? Já perguntei logo assim, por que essa cara de choro? Aí ela não quis falar, eu falei, não tenho por que chorar, porque eu tô vivo. Então, esquece essa cara de choro e vamos tocar pra frente, que agora eu tô vivo, vamos poder tentar de novo. Que coisa, hein? Você, apesar de todo esse sofrimento, de perder um braço, você estava preocupado com a sua mãe e ainda tentando tirar ela desse espírito para baixo aí que ela ficou, né? Isso, porque até então, recentemente, antes do meu acidente, ela passou por uma cirurgia grave também no umbigo e ela não poderia passar nervoso. E aí foi isso que fez com que eu sentisse mais a vontade de fazer com que ela não sentisse a dor que eu passei naquele momento. E aí o meu foco era acalmar ela, passar para ela que estava tudo bem e que dali para frente a gente poderia conseguir mais e melhorar. E foi o que eu consegui fazer. Aí no momento ela ainda continuou triste pelo fato de me ver naquela situação, todo quebrado, todo machucado, ferido. Mas eu consegui passar tranquilidade para ela, que foi muito importante naquele começo. Foi na hora que ela já me viu depois que eu acordei. E dali para frente eu consegui fazer com que desse tudo certo e ela não passasse nenhum tipo de nervoso para ela não passar mal, não acontecer coisa pior com ela. Deixa eu te perguntar, eu acho que todo mundo quer saber também, né? Até porque uma história como essa aí revolta, né? A gente fica sentido com o grave acidente que aconteceu, mas revolta por saber as consequências. As consequências disso para você, né? Na sua vida. O motorista estava embriagado no dia? Ele não, como não é obrigatório fazer o teste do bafômetro, que é um absurdo, você ter uma lei e ela não pode ser cumprida pelo fato de que ele não pode juntar prova contra ele mesmo, ele não fez o bafômetro, mas o exame de sangue constava que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Entendi. E aonde ele estava, na balada que ele estava, a comanda dele também tinha constado que ele tinha comprado bebida alcoólica. Então tudo leva a crer que ele tinha ingerido bebida alcoólica. E quais foram as consequências para esse cara que causou tudo isso? Ele conseguiu sair da delegacia antes de eu sair do hospital. Ele saiu 11 dias depois da delegacia. Como é um crime inafiançável, mas ele saiu por habeas corpus por ser réu primário. Então é um crime inafiançável, mas ele saiu por habeas corpus. Então é tudo confuso. Você é proibido de fazer uma coisa, mas você pode fazer. E hoje está respondendo em liberdade, porque a sentença dele antes, no começo era de 6 anos regime semiaberto, era 2 anos de serviço comunitário, 60 salários mínimos, tinha mais um. Mas aí agora, há 1 ano e meio atrás, o juiz abaixou a pena para 2 anos regime aberto, 25 salários mínimos, 6 meses de serviço comunitário, e a habilitação dele era retida por 5 anos, na primeira. Agora foi para 1 ano e 8 meses. Então, provavelmente, ele já voltou a dirigir, porque já se passaram 3 anos e meio. Parece que a questão do braço, eu me recordo que eu vi algumas reportagens sobre isso, que o seu braço ficou preso no carro dele e ele chegou a perceber isso e desfazer do braço. Foi isso? Como foi que isso aconteceu? Num acidente já, o braço, ele provavelmente foi serrando na lateral do para-brisa e quando chegou em cima, com o peso do meu corpo, em cima do capô e o braço para dentro do carro, ele já estourou o osso. Tanto que o osso, do jeito que foi cortado, só lavaram e colocaram em enxerto, porque cortou basicamente reto o osso do meu braço. E o braço provavelmente ficou dentro do carro, não preso no para-brisa, e sim dentro do carro. Então, provavelmente deve ter batido na cabeça dele ou no ombro dele, caiu próximo dele e ele ainda rodou 7 km, deixou o amigo em casa. E aí depois foi na Ricardo Jafé, 7 km da Paulista, e dizendo ele que jogou no córrego. Só que procuraram no córrego por 3 dias e não acharam nem vestígios de braço, de nada lá no córrego. Você já teve com essa pessoa, você já esteve com essa pessoa depois desse acontecimento? Alguma oportunidade de estar frente a frente com essa pessoa? No começo desse ano, acho que foi em maio, teve uma audiência de conciliação, que foi a única vez que eu vi ele de frente a frente, porque na primeira audiência criminal, ele ou foi o advogado que falou para me sair da sala
de interrogação porque eu ia estar coagindo ele. Só que eu não entendi o porquê eu ia estar coagindo ele no testemunho. Brincadeira. Aí eu tive que sair da sala e ele foi prestar o testemunho dele. E aí já nessa de conciliação ele não podia fazer isso. Então ele ficou frente a frente comigo. Eu olhava fixamente para ele, para ver se ele tinha coragem de olhar na minha cara e falar comigo. Ele, toda hora que ele ia passar na minha direção, ele baixava a cabeça e olhava para o outro lado, ele baixava a cabeça, olhava para o juiz. Nenhum momento ele olhou na minha cara. E quando a gente saiu da sala, eu esperando uma atitude dele, a mínima possível, que era chegar ou pedir desculpa, que era o mínimo. Ele não fez isso, ele passou e foi embora. E... Foi um covarde, né? Eu acho que é difícil também a gente perdoar nessas situações. Eu acho que é uma coisa muito difícil. Mas é uma pergunta que eu tenho que te fazer. Você perdoou essa pessoa? Sim, que nem eu falei. O que eu aprendi com a minha mãe em toda a minha vida foi perdoar. Por quê? Porque a gente são 5 irmãos lá em casa. Imagine a briga que é 5 irmãos. Aí você briga e daqui a pouco você para de falar, não, você vai lá, vai pedir desculpa e você fez errado, então você vai lá e pede desculpa. E se você, no caso, se fosse ao contrário, você tem que ir lá e perdoar ele, porque ele é seu irmão e você tem que respeitar. E isso eu aprendi a minha vida toda. E depois do acidente, que nem eu falei quando eu vi a situação da minha mãe entrando na sala de cirurgia, com aquela cara de sofrimento dela, que estilhaçou meu coração naquele momento ali, foi o que eu passei a pensar dali pra frente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou xingar, vou ficar sofrendo em casa? Não. Falei, eu vou dar a volta por cima e vou fazer o que ela sempre me ensinou. E aí foi quando perguntaram o que eu queria falar pro pessoal que estava fora, na expectativa. E aí eu agradeci o pessoal, as pessoas que estavam orando por mim, que estavam me apoiando, que estavam mandando mensagem de apoio. E aí eu falei, eu gostaria que ele fosse lá no hospital para me perdoar ele pessoalmente. Só que ele em nenhum momento me procurou. Mas de toda forma... Não teve coragem disso. De toda forma, o meu perdão para ele foi de coração, porque a partir daquele momento que eu perdoei ele, a minha vida seguiu melhor. Que foi dali que a minha vida começou a melhorar. Parabéns, é isso aí. É difícil, eu acho que você está demonstrando ser realmente um ser humano diferenciado, diferente até da pessoa que te causou isso, que não teve coragem de olhar na sua cara, mas é difícil realmente o perdão numa situação como essa. Bom, pessoal, o Márcio e Rogério, vocês acham, até ouvindo essas histórias e outras tantas que a gente ouve, eu acho que ontem teve um ciclista que foi atropelado aqui em São Paulo, um carro que tinha sido assaltado. As ciclovias trazem segurança para o ciclista? Puxa vida, que pergunta, né? Assim, eu acho que a ciclovia, ela tem, obviamente, seus pontos positivos e o que eu já disse antes, o negativo de você colocar um grupo grande dentro de uma ciclovia. Mas sim, em geral, eu acho que ela delimita, né, o espaço entre o carro e o ciclista, ela reserva aquele espaço para o ciclista, mas nem sempre, é o que ele passou aí, enfim. A gente nunca tem segurança plena, né? Então, a minha teoria, que eu já disse para você agora há pouco, de se pedalar em grupo é um pouco mais seguro, assim, eu não consigo imaginar diferente disso. Pedalar, eu já fiz pedais sozinho, com grupos bem menores, a gente já viajou aí em grupos de meia dúzia, faz trilha, aí não tem problema do carro e tal. Mas a ciclovia tem os dois lados, né? Você pode estar mais protegido do carro, do trânsito, mas você tem outros, no caso de São Paulo, outros problemas que são a sinalização, falta de iluminação, árvore. A gente tem um amigo, né? O Adriano, que outro dia chegou no pedal totalmente arrebentado. Tinha um galho na Brasleme, quase furou o olho dele, caiu, se machucou muito, nem pedalou aquele dia. A ciclovia é uma ótima opção para grupos pequenos ou poucas pessoas, enfim. Quem estiver sozinho para pedalar. E ficando atento, porque tem muitas armadilhas. Né? A gente já viu buraco pintado de vermelho, sabe? Então é complicado. Mas, galera, e os assaltos? Tá rolando muito assalto a ciclista, tá tendo muito isso. E onde que esses assaltos normalmente acontecem? Vocês que, Davi, você aí também, Márcio, Rogério, o que vocês estão vendo aí sobre assalto a ciclista? O que a gente está
ouvindo falar, nunca aconteceu nos nossos pedais efetivamente no grupo, né? Mas já aconteceu, por exemplo, na volta, sei lá, 11 da noite, fura um pneu, aí a gente para o grupo todo para ajudar a ter agilidade nesse concerto para poder ir embora todo mundo junto. E alguém falou, ó, vou seguindo, que já tá tarde e tal. A gente até recomenda, ó, espera mais 10 minutinhos, vai todo mundo embora junto e tal. Aconteceu, né, logo no começo do Fúria, 2 pessoas resolveram, não, a gente vai, porque já era umas 11h30, enfim, a gente estava na Avenida Sumaré, no final da Sumaré. Eles vieram na frente e foram assaltados na Avenida Brasileira. Que coisa. Eles estavam em dois ou em três, né? E levaram as 3 bicicletas. Se estivesse no grupo, não teriam levado, acredito eu, né? Um recado importante até sobre isso, Lúcio, aqueles que praticam o ciclismo, enfim, não adquirir produtos desse mercado secundário aí. Sempre checar a procedência das bicicletas, das peças, dos Porque se é acessórios, muito barato, porque é retroalimentado. Então, a partir do momento que a gente quebra esse círculo vicioso aí, então eles não vão ter mercado para vender. Então, Exatamente. Se você sabe que uma bicicleta, um equipamento desse, custa 4, 5 mil reais, como você pode estar comprando aquilo ali por R$1.000? Exato. Por R$500? isso aí. Então a pessoa tem que tirar aquela do oportunismo, né, da oportunidade, se é uma oportunidade, porque você não sabe em que condições aquilo aconteceu. Muitas vezes as pessoas perdem até a vida por causa de uma bicicleta. Né? E quem está comprando isso está alimentando essa máfia horrorosa que o governo, que as autoridades deveriam combater. Né? Eu encaixei essa pergunta sobre as ciclovias e a segurança e essa pergunta de assalto exatamente para fazer uma pergunta provocativa sobre aonde acontecem esses assaltos. Né? Parece que existe um índice maior desses assaltos nas próprias ciclovias. Né? Então, como é que vocês veem isso aí? Porque, na teoria, a bicicleta vai estar na ciclovia, né? Então, em determinados momentos que você, em algumas partes da ciclovia, vamos citar de novo a Brasília, no final da Brasília, a ciclovia está dentro de um complexo de árvores, vamos dizer assim, escuro. Então, eles ficam ali atrás das árvores, quando o ciclista passa, eles derrubam, chutam a bicicleta e tal, simplesmente pegam e vão embora. Isso tá Eles são oportunistas. Né? Oportunismo. Aí você vê, aconteceu no pedal de segunda-feira, alguém alertou, tinham 4 rapazes em cada bicicleta e uma das bicicletas com 2 rapazes. Parado estrategicamente numa esquina e tal. Alguém falou assim, aquilo ali é para roubar a bicicleta. Só que a gente passou em grupo. Nós passamos com quase 200 ciclistas, então não houve problema. Mas possivelmente alguém foi assaltado ali na segunda-feira à noite, depois das 8h30, 9 horas da noite. Então é um cenário que a gente tem visto com mais frequência. Porque como notoriamente está crescendo, os grupos estão crescendo, as pessoas estão pedalando mais, investindo mais, está crescente. O número de assaltos, o que a gente tem escutado quase que diariamente, é um número crescente de furtos a bicicletas. Ô Márcio, na sua opinião aí, você que é um cara coordenador aí do grupo Fúria Norte, um cara que ajuda várias pessoas a pedalar e orienta, né? O que pode ser feito, para o público que está ouvindo aí, para evitar de ser assaltado? Se é que tem alguma coisa que possa ser feita. Não, a gente tem sempre aquelas medidas que mitigam, né, o risco, né? Por exemplo, você andar em grupo já é uma questão importante. Você não andar sozinho nessas grandes vias, então a gente sempre recomenda. Problema. Ainda que você não tenha, vamos dizer assim, não esteja pedalando num grupo grande, pelo menos 10, 12 pessoas. E é claro, sempre evitar algumas ruas pouco iluminadas, com ciclovias. Por exemplo, a Sumaré é um caso que é muito mal iluminada a ciclovia. Né? Então a Brasília é outro caso, aqui na zona norte de São Paulo. E isso é importante. E outro fator que aí a gente tem observado, até que eu gostaria de salientar, o quanto aumentou o mercado de seguro de bikes, Lúcio. Praticamente as pessoas têm andado tudo com bike com seguro, porque você gasta às vezes 4, 5 mil reais numa bike, ou até muito mais, né, que a gente vê por aí. Que é o preço de uma motocicleta, né? Exatamente. Então, uma saída também para que as pessoas até pedalem com mais segurança é você ter o seguro. Até porque se você tem o seguro da bike, você vai estar mais tranquilo, né? E você não vai nem reagir, você sabe que está no seguro, então você vai ter um comportamento diferente
no momento do roubo. Você vai Não reagir. não Isso é reagir. muito importante. Isso é muito relevante também. Acho que esses fatores são importantes. Muito legal. Você quer falar, Davi? Também acontece muito furto de bicicleta em lugares parados. São pessoas É, que colocam lembrado. a bicicleta em lugares escuros, escondido atrás, porque acha que vai esconder pra ninguém ver. Só que ali é onde corre o perigo, porque tá escondido, o cara vai chegar lá, vai cortar sua corrente e vai embora. Por quê? Porque ninguém vai ver, porque ele justamente vai estar escondido. Então tem que colocá-lo em lugares abertos, onde tem alto movimento de pessoas. Geralmente um lugar onde tem um bar, que mesmo que você não esteja no bar, as pessoas que estão no bar vão observar a movimentação em torno da bicicleta. Porque vai ver você chegar, e se não for você que for mexer na bicicleta, alguém vai falar alguma coisa. Então são coisas que você consegue evitar. Mas a questão de você pedalar e os caras tá na rua e te pegar na rua já é mais difícil. Você não tem como evitar, porque ele pode estar em qualquer lugar. Legal. Isso já é muito mais difícil você evitar. E é isso, pessoal. Nunca reagir porque não vale uma vida, uma bicicleta, você compra outra, independente de ter seguro ou não ter seguro. A gente trabalha e corre atrás, mas nunca reagir nesses casos. Eu acho que essa é a principal dica. Bom, eu queria agradecer aí ao Márcio, ao Rogério e ao Davi pela presença aqui no nosso programa. Foi um programa muito especial. Eu que também sou fã e praticante do ciclismo, né? Tô devendo aí vocês, já há algum tempo eu não tenho ido, né? Mas A esposa não deixa isso? ela tá até aqui Eu assistindo. não sei qual é. Ela é culpada, ela é Lúcio, culpada. a gente queria te dar de presente uma camisa do nosso grupo. Oh, muito Na verdade, obrigado. é uma camiseta. Pra você ver se consegue Legal. ficar bonito, pelo menos com essa camiseta. Vou tentar ficar bonito com ela. Cores do Poxa, galo. bacana. Da cor do galo, Da cor do mesmo. galo, aí, da cor do galo. Ó, que beleza, hein? Se não servir, você volta a pedalar um pouquinho com a gente. Né? Que vai servir, certo? Com certeza. Valeu, galera. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. E deixar o contato aí, né, para quem quiser colar com vocês aí e participar dos passeios aí, como é que faz? Onde que acha vocês? Bom, a nossa página no Facebook é Fúria Norte Bikers, né? Os nossos passeios saem regularmente às segundas-feiras, que é o nosso mimimi, né? Que você gostou. Às terças, quintas e aos domingos também de manhã. Dia de semana a gente sai às 20h30 e aos domingos às 8h30 da manhã. O nosso ponto de encontro é ali na Avenida Luiz Dumont Vilares, perto da Estação Parada Inglesa, conhecido também como Avenida Nova. E a gente sai ali do posto Ipiranga, ao lado do Habib's, na altura do número 1344 da Avenida Luiz Dumont Vilares. Chega junto que vocês serão bem acolhidos, bem recebidos, tenho certeza, e vocês vão curtir e vão voltar. Beleza, então. Muito obrigado aí mais uma vez. Davi, um abração. Muito obrigado. Você tem algum contato, uma página que o pessoal possa te achar aí, saber um pouquinho mais a seu respeito? Bem, tem o Facebook, não vai achar pelo meu nome, David Santos, porque vai aparecer um monte, mas eu vou passar o e-mail do Facebook que acho mais fácil. É david_napista@hotmail.com. E no Instagram é só colocar hashtag Ciclista da Paulista. E aí já vai aparecer lá a minha foto. É isso aí então, galera. Aqui nós finalizamos o nosso papo aberto de hoje com essa galera maravilhosa aí, com essa turma da saúde, com esse pessoal do ciclismo. E daqui a pouquinho nós vamos estar falando de carro. Nós vamos estar aqui com Wesley Figueira, ele que foi gestor de frotas de grandes empresas como Telefônica, Vivo e também Skin Cariol, e vai falar conosco aqui sobre roubo de carros, né? A gente saiu das 2 rodas e vamos para as 4 rodas. Mas agora vamos de música boa para animar esse feriadão aí. Vamos de The Oldfield, Your Love. Valeu, galera.